Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Dessa vez vamos gravar aqui as nossas reações à rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Obviamente estou aqui ao lado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Chegando no fim, esse primeiro turno, né? Quase acabando. E tem times aí que ainda precisam acordar no campeonato. Tem times aí que já tem bem definido o que vão fazer. Então, dá para a gente conversar bastante também sobre o que aconteceu nessa rodada. Uma rodada que tiveram alguns jogos interessantes. Concordo, né? Eu acho que já vai se desenhando ali onde cada clube vai brigar até o final do campeonato, se a gente já pode dizer isso. Um pouco difícil analisar também a tabela, porque você tem times com 18 jogos, time com 17, time com 16, mas já dá para ter uma ideia ali de onde cada time vai ficar no final do Campeonato Brasileiro. Começar aqui por Sport Bahia 0-0. Vamos apenas um segundo, que para os nossos fãs, espectadores, companheiros não ficarem perdidos, vou colocar a tabela para eles acompanharem. Esporte Bahia, fala do esporte aí. Dobrou a pontuação nas últimas 3 rodadas. Segura. O Leão está ensaiando o seu rugido aí. É, você fala brincando, mas 3 jogos sem perder, né? São 3 empates, mas a distância para fora da zona de rebaixamento já diminuiu. Né? Se você abaixar aí, pouco se a gente for ver, esses 3 empates talvez sejam uma das melhores sequências dos times que estão aí embaixo. O Juventude mesmo perdeu aí 4 seguidas. Fortaleza está se recuperando. O Vasco fez menos do que 3 pontos. O Vitória fez os mesmos 3. Então, pelo menos, tá, daqui a pouco chega na briga se continuar assim. E já dá uma moral também, que precisa não ficar perdendo toda a rodada, né? Exato. Já o esporte está seguindo o caminho. Era um jogo que estava perdido, ele empatou. Um jogo que estava ganho, ele tomou um empate. E esse é um jogo equilibrado que terminou no 0-0. O próximo passo é conseguir ganhar o jogo. Vamos ver se eles conseguem ganhar ainda no primeiro turno ou se vão precisar só no segundo turno vão conseguir vencer, apesar de que o esporte tem jogos a menos, né? Tô vendo que agora está com 16 jogos com relação ao Vitória. Vamos pensar um cenário assim: o esporte não ganhou nenhum dos 16, mas vamos supor que ele ganhe esses dois aí que estão faltando. Ele vai a 12 pontos, fica 6 do Vitória. É uma situação difícil, mas dá para sonhar, dá para você pensar em conseguir. O problema é o esporte ganhar esses dois jogos que ele tem faltando. É, se chegar a 12 já é campanha normal. Né? Pelo menos não é a pior campanha de todos os tempos. Mas eu acho que um desses jogos que está faltando, inclusive, é contra o Flamengo. Então Uhum. dificilmente vai ganhar os dois. Quanto ao Bahia, péssimo resultado, né? Independente se é dentro de Sim, casa ou fora de casa, hoje, acho que qualquer time que não ganhe do esporte trata isso como um resultado péssimo. concordo, ainda mais olhando as projeções aqui do Bahia. Só para pegar um exemplo, o Cruzeiro está com 37 pontos. O Bahia ganhando os seus dois jogos também que estão faltando, ele iria ó, 32, 35. Ficaria a 2 pontos do Cruzeiro. Se tivesse ganhado do esporte também, poderia empatar em número de pontos. E a gente coloca o Cruzeiro numa briga por título e tal. Caso essa combinação aconteça, o Bahia poderia também, por que não, ser colocado nessa briga ali, pelo menos no momento. Então, resultado bem ruim para o Bahia, apesar de ser um jogo fora de casa. Hoje, ele tem mais time que o esporte, tem um trabalho muito melhor. Só que, mesmo assim, os times que estão atrás do Bahia não estão conseguindo aproveitar as chances. O Red Bull Bragantino é um deles, que a gente vai chegar mais, falar dele mais para frente. O próprio Botafogo, que perdeu em casa. Talvez desses aí que estão aqui embaixo, que estão apontando é o São Paulo e o Mirassol. Só que o São Paulo tem jogos a mais do que o Bahia. Então, para um primeiro turno, o Bahia fechar ali no G4, acho que está de ótimo tamanho, apesar de um resultado ruim nessa rodada. É, eu acho que dentro do planejamento do Bahia, isso daí devia ser o objetivo, né? Tá brigando aí por Libertadores, fechar no G4. Eu acho que o problema do Bahia é que é um time muito irregular ainda para quão bom a gente projeta o Bahia ser e para quão bom a gente vê que o Bahia é. Esse tipo de resultado não pode acontecer. E eu acho que acontece com certa frequência do Bahia não ganhar jogos que ele deveria ganhar.
por isso que a gente não coloca ele mais à frente, porque o time é muito bom, né, o trabalho do Rogério é muito bom, só que essas irregularidades ainda acontecem com maior frequência do que os 3 times que estão na frente. E você falou também de os times que estão atrás não ganharam nessa rodada, teve um aí que ganhou, né. O Mirassol continua ganhando jogos. Eu acho que no começo do campeonato, todo mundo olhava para o Mirassol e falava que era time que ia cair provavelmente. Mas tinha gente antes do campeonato que falava, inclusive, que o Mirassol não deveria estar na Série A. Aí depois começou bem, na verdade começou perdendo para o Cruzeiro. As pessoas zoaram o Cruzeiro, que ganhou de pouco do Mirassol. Depois o Mirassol começou a ganhar jogos. As pessoas falaram, opa, tem alguma coisa aí, mas em algum momento o Mirassol vai cair de rendimento. Não tem elenco para continuar ganhando. Só que vem rodada, passa rodada, essa hora do Mirassol cair de rendimento ainda não chegou. Continuam ganhando jogos e estão brigando por Libertadores hoje, essa é a verdade. Exato, eu vou falar que o Mirassol é o time mais impressionante do Campeonato Brasileiro e acho que com certa folga para o segundo colocado. E assim, a gente olha a tabela, o Mirassol é um dos times que menos perdeu no Campeonato Brasileiro até aqui, está empatado com o Flamengo com só 2 derrotas. Tá fazendo um campeonato absurdo, ganhou do Vasco, assim, também a quantidade, os gols que o Vasco tomou é brincadeira também, mas a gente pode falar do Vasco um pouco depois, vamos focar aqui no lado vencedor. E o Mirassol está sim na briga por vaga em Libertadores. Se a gente for considerar de que abrem mais vagas aí também, que muito provavelmente o sétimo, o oitavo acabam indo para a Libertadores nos últimos anos, é uma frequência de ter mais vagas do que só essas 6 que inicialmente o Campeonato Brasileiro tem. O Mirassol está fazendo uma campanha muito impressionante e, se seguir nesse caminho, estará na próxima Libertadores da América. Então, um time que todo mundo cotava para ser rebaixado pode pintar na maior competição do continente. Já na sua primeira passagem, né, na Série A, uma campanha assim que me lembra um pouco, talvez seja do América Mineiro, alguns anos atrás, que foi para a pré-Libertadores. Só que o América tinha muito mais experiência nessa Série A, né? Já um time que disputou várias vezes. E aquele elenco, inclusive, já estava na Série A, eu acho que uns 2 anos, né? Então, a campanha do Mirassol, igual você falou, é impressionante. Acho que ninguém esperava isso. Não sei nem se as pessoas dentro do Mirassol esperavam esse tipo de resultado. Mas enquanto tá ganhando, tá bom. É igual você falou, um time que perde muito pouco. É o time que menos perdeu no campeonato ao lado do Flamengo. E agora tá começando também a vencer muito, né? O Mirassol tinha um número bem alto de empates. Agora, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias. Então, continua somando pontos. E aquele negócio, você ganhar agora nas primeiras rodadas ou ganhar nas últimas, vale 3 pontos igual. Então o Mirassol vai ganhando essa gordurinha. Já não é um time que eu acho que vai brigar por rebaixamento em nenhum momento do campeonato, que era provavelmente o objetivo dele se manter na Série A. Acho que já está claro que isso vai acontecer. E agora eles podem começar a olhar para cima, podem começar a olhar essa briga por competições sul-americanas e Libertadores. Hoje é um time que tem totais condições de disputar isso. E o Vasco, igual você falou, cara, aquele lance do Léo Jardim no jogo contra o Inter custou aquela vitória e custou essa derrota. Sabe? 5 pontos e um cartão vermelho bobo que o goleiro do Vasco tomou nesse jogo. O Vasco, defesa é muito ruim. É impressionante como o sistema defensivo do Vasco é fraco. Sabe? Mesmo quando era Carille, que é um técnico conhecido pelas defesas, o time ainda tomava muito gol. E agora o Fernando Diniz, que é um técnico conhecido por defesas frágeis, faz com que essa equipe tome ainda mais gols. Sabe? Mas é impressionante como ninguém consegue consertar os problemas do Vasco. O Piton é um lateral esquerdo muito ofensivo, que é um péssimo defensor. O Mita Rodrigues, que jogou lateral muito ofensivo, que é um péssimo defensor. Você tem o João Vitor, que está muito mal. Você tem o Lemos, que está muito mal. Jogou o Fusato, o goleiro reserva, que frangou no primeiro gol. Você tem uma dupla de volantes que não passa confiança. Não sabe, se o Fluminense do Diniz, que tinha o André, um dos melhores volantes do país, o Nino, um dos melhores zagueiros do país, tinha o Fábio, um dos melhores goleiros do país, sabe? Tinha Marcelo, tinha Felipe Melo, jogadores extremamente experientes, tomava muito gol, não vai ser esse sistema defensivo do Vasco com o mesmo Fernando Diniz que vai ser sólido, sabe? E continua tomando 3 gols por jogo, não vai ganhar nenhum jogo. Essa é a verdade. O Vasco está em queda livre, né? Tipo, o time não para de perder pontos, de não conseguir vitórias, então assim, tá realmente uma fase muito ruim.
E eu concordo 100% com o que você falou. Você tem uma defesa frágil antes do Fernando Diniz chegar, e você vai contratar esse treinador que tem o perfil de. O principal problema da carreira do Fernando Diniz é não saber montar sistemas defensivos. Esse é o cara que você vai trazer para arrumar a sua defesa? A conta não fecha e o Vasco está pagando o preço por isso. E o preço dessa situação a gente vê aqui na tabela. O Vasco está na zona de rebaixamento. Chegou, né? Eu acho que as pessoas estavam olhando para o Vasco já tem umas 5 rodadas esperando quando que o Vasco ia entrar na zona de rebaixamento. E eu acho que a questão não é nem esse jogo contra o Mirassol em si, que olhando antes dessa rodada, todo mundo esperava que o Mirassol fosse ganhar. O Mirassol era favorito contra o Vasco. O problema também são as últimas rodadas, onde a gente falou aqui que o Vasco jogou bem, criou chances de gol, perdeu e deixou de ganhar jogos que era para ganhar. Tava ganhando contra o Inter, teve o goleiro expulso, uma decisão burra, tomou um empate. Teve outro jogo que estava ganhando, estava jogando bem, contra o Grêmio, toma um empate. Sabe? Esses pontos para os times que vão brigar lá embaixo fazem falta. Quando você é um time ruim, que joga bem poucas rodadas do campeonato, você tem que somar pontos quando você joga bem. E o Vasco não fez isso. E agora, quando estava mal, tomou um 2-0, conseguiu um empate e depois tomou o terceiro, mais uma vez deixando pontos que poderia ter buscado. Não tem outra coisa senão entrar na zona de rebaixamento. O Vasco merece estar nessa zona de rebaixamento. Exato. E os jogos contra Grêmio e Inter, que a gente falou que o Vasco poderia ter conseguido vitórias e acabou com empates, seriam 4 pontos. Com esses pontos, o Vasco estaria em 15º, fora da zona de rebaixamento, à frente de Vitória e Santos. Então, vê aí que já estão sofrendo as consequências das vitórias que deixou escapar. E falando no Grêmio, né, fechando aqui um pouco Mirassol e Vasco, mais uma derrota também. Né, o Renato Gaúcho, que estava balançando ali no Fluminense, bastou pegar os dois times do Rio Grande do Sul, que deu uma renovada ali na vida dele no Fluminense. Tem lei do ex para treinador? Pelo visto tem, né? É o Fluminense superior ao Grêmio, dá para falar isso sim. A gente está comentando aqui já tem um tempo que o Grêmio vive numa espécie de limbo aí no futebol brasileiro, que não consegue brigar muito por nada, mas acho que o Grêmio tem que ficar esperto porque talvez a briga dele seja contra o rebaixamento. Porque está ali perto também, está com 20 pontos. Se a gente baixar aqui a tabela, a gente percebe aqui, 14º colocado. Os times aqui estão pontuando, o Fortaleza, como a gente citou, está numa melhora. Então, não sei, o Grêmio precisa ficar esperto, porque senão a coisa tende a ficar mais complicada para ele nesse campeonato. E com relação ao Fluminense, o Everaldo parece que guardou os gols para o Campeonato Brasileiro. E para a Copa do Brasil também. Foram 3 gols nos últimos 2 jogos. Poderia ter sido 4, porque ele perdeu um pênalti no jogo contra o Grêmio. Então, assim, talvez está encontrando uma boa fase o atacante do Fluminense. Começou a chutar, né? Chuta Everaldo, que não é um atacante péssimo, eu acho que igual algumas pessoas pintaram, não é um grande craque, mas é um cara ali que tem uma capacidade para fazer o que ele está fazendo aí nessas partidas. Mas eu ainda não acho que o Fluminense seja uma grande equipe, tá? Porque aquele Fluminense que a gente viu no Mundial vai vir aqui para disputar títulos no futebol brasileiro, mas também não é um time para brigar lá embaixo. Consegue aí, depois de 4 derrotas, uma vitória no Campeonato Brasileiro, uma vitória na Copa do Brasil, dá uma abaixada assim nos ânimos da torcida, que estava com muita raiva também da diretoria por vender o John Arias. Né, ainda tem essa questão de trazer uma reposição para ele, que ainda não foi contratada, não acho que o Soteldo seja, por exemplo, mas dá uma tranquilidade para o trabalho do Renato. E o Grêmio também é um time que para mim está em queda livre, é um time que é muito ruim, essa é a grande verdade, tanto na individualidade quanto no coletivo. O trabalho do Mano Menezes é muito fraco, não acho que ele vai terminar o campeonato na direção do Grêmio, porque hoje o Mano Menezes é um daqueles técnicos que são contratados sem uma percepção do futuro. Não acho que nenhuma diretoria no futebol brasileiro hoje contrata o Mano Menezes pensando daqui a 1, 2 anos. Ele é um cara ali para apagar fogo e não está conseguindo fazer isso no Grêmio hoje. Eu acho que daqui a umas 2 rodadas ele provavelmente vai ser mandado embora e vamos ver quem que o Grêmio vai buscar
quem que vai aceitar essa vinda para o Grêmio, que tem muitos sonhos para o futuro, né? O Grêmio que está agora para trazer Roger Guedes, por exemplo, que eu não acho que soluciona os problemas, mas ajuda. Vai ter um investimento milionário ano que vem, mas na Série B ninguém contrata jogador de 30 milhões, né? Essa é a verdade. Se quer sonhar para o ano que vem, tem que pelo menos permanecer nesse ano. Exato. Você falou do Mano Menezes, o último trabalho longo dele foi no próprio Cruzeiro, né, que acabou em 2019. Então, já são 6 anos aí do Mano Menezes sem ter um grande trabalho, assim, de longo prazo. O máximo que ele ficou foi 1 ano no clube, se muito. Então, o momento de carreira dele também é bem complicado, bem delicado. E concordo com você, o Grêmio, se está planejando investir para o futuro, não pode negligenciar o presente, porque isso pode comprometer o futuro que você está planejando. Então, é importante focar no agora. E quanto ao Fluminense, concordo que não é um time para brigar ali embaixo, mas eu acho que ele vai brigar nessa parte da tabela justamente que ele está, entre oitava e 12ª posição. Acho que eu vejo o Fluminense nesse bloco da tabela do campeonato. Concordo completamente com essa análise aí do Fluminense. E falando do Cruzeiro, parece que a virose realmente era um grande problema nesse time, né? Que voltou a ganhar, voltou a jogar bem. Botafogo, que sofre hoje com problemas, eu acho que do planejamento que vem desde o começo do ano, mas o time mineiro não tem nada a ver com isso. Foi no Newton Santos, onde não é derrotado desde 2011, e ganha com, acho que, certa tranquilidade essa partida, esse 2-0. Exato, também mostra como o Cruzeiro, quando tem suas melhores valências à disposição, que é você pegar a bola, partir em velocidade, tentar definir muito rápido a jogada, é um time extremamente perigoso do que contra os adversários que costumam se fechar tanto lá atrás, não dar espaço, ficar marcando ali mais perto do seu gol. O primeiro gol do Cruzeiro foi numa falha do John, ele entregou a bola de bandeja para o ataque do Cruzeiro, que mandou a bola para o lado esquerdo, cruzamento, o Christian entrando na segunda trave para fazer o gol. E o segundo gol, um contra-ataque, uma arrancada absurda do Caio Jorge. E a defesa do Botafogo, ninguém percebeu que o Matheus Pereira estava entrando livre dentro da área. Ele fez o gol completamente sozinho. O Barbosa até tentou salvar, mas já era tarde demais na jogada. Então, uma vitória que espanta a crise que poderia estar começando a se criar dentro do Cruzeiro, com 2 resultados decepcionantes dentro de casa, se é que dá para falar assim, uma derrota para o Ceará e um empate para o CRB, e dá ânimo para o Cruzeiro buscar um resultado positivo em Alagoas para avançar mais uma fase na Copa do Brasil. Com relação ao Botafogo, acho que você falou bem, o planejamento foi errado de negligenciar o começo do ano e só focar a partir do Mundial, basicamente, foi isso que o Botafogo tentou fazer. E não é porque o ano passado deu certo que o Botafogo fez basicamente a mesma coisa. O Arthur Jorge chegou depois, no meio do ano chegou o Almada e vários outros jogadores para o elenco do Botafogo, e deu muito certo, o time deu liga muito rápido. Não é, é a exceção que comprova a regra naquele caso. Não é que aquilo deu certo, que toda temporada você pode fazer essa mesma coisa e vai dar certo também. Leva tempo para o treinador botar suas características do time, para os jogadores se adaptarem. E quando você vê isso, você faz isso no meio da temporada, piscou o olho, o ano acabou. Então o Botafogo está numa situação difícil. Não acho que vai brigar pelo título brasileiro. Então o que resta ao Botafogo esse ano, para mim, é as Copas. E tem que ver também por causa de questão de, desculpa, entrosamento, né? Porque, igual você falou, o Botafogo, toda janela de transferências, muda metade do time, sabe? Parece um cara que era pobre, ganha na Mega Sena, e agora toda vez que vai no shopping quer renovar completamente o armário. Toda vez que sai, quer comprar 5 jogadores e vende outros 5, sabe? Na janela do começo do ano, perde Almada, perde Luiz Henrique, traz Arthur. Agora, no meio do ano, trouxe Montoro, trouxe o Arthur atacante, traz agora o Danilo, mas perde o Gregory, perde o Igor Jesus, perde o Jair, traz o Caio Pantaleão. Tá? Então,
toda janela parece que o Botafogo troca metade dos times titulares, traz um novo técnico, David Ancelotti. E é igual você falou, não é porque deu certo em 2024 que vai dar certo em 2025. Se a gente for analisar o futebol mundial, né, nos últimos 50 anos, não só no Brasil como no mundo inteiro, a tendência é que um time que muda completamente no meio da temporada não brigue por títulos, sabe? O que aconteceu ano passado é muito mais exceção do que regra. Não é porque você faz isso uma vez e deu certo que você tem que fazer isso toda a temporada. Eu acho que o planejamento, isso entra a diretoria em John Textor, foi muito mal feito. Eu acho que além de tudo isso, de afetar hoje como o Botafogo joga, isso tirou do Botafogo a chance de disputar, por exemplo, a Recopa Sul-Americana e a Recopa do Brasil, que são títulos de primeira categoria, não são. Não valem o mesmo tanto que uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores. Mas não é como se o Botafogo também tivesse várias dessas taças, né? O Botafogo nunca ganhou nenhum desses dois campeonatos. E eu acho que o Botafogo tinha chances de disputar e ganhar o título. E como o começo do ano foi completamente escanteado, perdeu essas duas finais. E agora chega no momento decisivo da temporada, longe da briga por título, um time completamente desentrosado, e faltam peças ainda, sabe? Tratou essa janela de meio do ano como uma janela de montagem de elenco e não reposição. E faltam peças e a gente não sabe se elas vão vir. Faltam, acho que 2 pontas, mais um zagueiro. Falta um atacante para fazer sombra ao Arthur Cabral. E falta também entrosamento, né? O David Ancelotti, que ainda não tinha perdido no comando, mas também não tinha jogado contra uma grande equipe. Os jogos que eu me lembro aqui, ganhou do Vasco, empatou com o Vitória, ganhou do Sport. Esses dois últimos jogos com bastante dificuldade. Mas agora, longe da disputa pelo título, e nas Copas, é um campeonato que em um jogo pode te eliminar. E um time sem entrosamento corre riscos de ter erros, como foram os erros defensivos contra o Cruzeiro, e acabou o ano do Botafogo. Sabe? Essa é a verdade. Num jogo de Copa, acontecer um erro do goleiro na saída de bola e um erro de leitura da defesa no contra-ataque, você toma 2-0, acabou seu ano. Então essa é a questão. Para mim, o que o Botafogo vive hoje é um erro ali da diretoria, culpa da diretoria, do John Textor, dos donos, das pessoas que organizam o clube, que planejaram 2025 de uma forma péssima. Sobre o Cruzeiro, é o que você falou, né? Soube jogar nas suas principais valências. É o clube que melhor contra-ataca no Campeonato Brasileiro de forma disparada. Tem praticamente o dobro de gols do segundo colocado em contra-ataques. É um clube que extremamente bom defensivamente, muito sólido. Todo mundo ali sabe, William Fagner, Kaique, Vidalba, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, todo mundo muito bem defensivamente, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, todos os jogadores extremamente dedicados na defesa. É um time que começa sempre as jogadas na defesa e vai rápido para o ataque. E quando jogou contra equipes que se defendiam mais do que saíam, teve dificuldades também porque outra característica dessa equipe, eu acho que faltou nesses jogos, que foi a efetividade. O Cruzeiro é um time muito efetivo quando ataca. O Caio Jorge vive um excelente momento, o Matheus Pereira também muito bem. Então é um time que, quando cria chances, costuma fazer os gols. E isso coloca o adversário atrás do placar, que faz com que ele tenha que sair e abre espaço para o time contra-atacar. Nesses jogos, tanto contra Corinthians, CRB e o Ceará, o Cruzeiro teve chances de jogar nesse conforto, mas não conseguiu também por falta de efetividade. Contra o Corinthians, por exemplo, o Caio Jorge tem uma boa oportunidade, uma bola do Christian, se eu não me engano, que ele recebe meio livre dentro da área e fura, cara a cara com o goleiro. No jogo contra o Ceará, consegue fazer 1-0, aí tem o lance que faz o 2-0, mas o gol é anulado por causa de uma mão do Wanderson no começo da jogada. Tem uma outra boa chance também com o Eduardo, que o goleiro do Ceará faz uma bela defesa depois de uma jogada muito bonita do Cruzeiro. Contra o CRB, teve um pênalti, por exemplo, no Caio Jorge, para mim é um pênalti claro que não foi marcado. Eu acho que qualquer um desses gols teria mudado completamente o cenário do jogo e o Cruzeiro poderia ter jogado nesse conforto do contra-ataque. Não aconteceu, o time não foi efetivo e não conseguiu criar tantas jogadas com equipes que prezaram muito mais pela defesa do que pelo jogo.
Então eu acho que jogar contra times como o Botafogo hoje é muito melhor para o Cruzeiro do que times extremamente fechados. Exato, e Cruzeiro dependendo do som da dupla Jorge e Matheus ao longo desse ano. E se eu pudesse dar uma dica pro zagueiro do Botafogo, que você citou aí, tira esse Caio, deixa só Pantaleão, que é bem mais legal, tá? Então, fica aí o conselho. Se quiser seguir, se não quiser também, beleza, mas ficaria muito mais legal. O zagueiro Pantaleão. Poder nominal fortíssimo, né? E falando no Corinthians, que a gente citou aqui agora há pouco, empatou dentro de casa contra o Fortaleza. Resultado que teoricamente é ruim, mas pelas condições do jogo, né, esse empate no finalzinho, acho que a torcida sai pelo menos feliz com o resultado, melhor do que perder. É, e o foco do Corinthians é todo no jogo do meio de semana agora contra o Palmeiras, né? Se ganha do Fortaleza e toma um 3-0 do Palmeiras na Copa do Brasil, ia ser muito pior do que empata esse jogo e arranca a classificação no meio de semana. Ainda mais por ser a única chance de título do Corinthians na temporada é um clássico contra o seu maior rival, então o foco deve estar todo ali. Para o Fortaleza é um jogo que ajuda a somar pontos, né? Ninguém, quando vê a tabela, marca o jogo fora de casa contra o Corinthians esperando uma vitória. Se acontecer, é um resultado muito positivo, mas um empate também acho que dá para considerar um bom resultado, independente do time que for. O Corinthians é um time muito grande, tem uma torcida muito forte. Então, fica aí o outro destaque desse jogo é que o Davidson roubou a cena, né? Ele estava loucaço nesse jogo. Cara, pra mim, sabe, tá começando a passar um pouco da linha do engraçado e tá chegando meio no patético o Daverson, sabe? Aquele Aquela simulação pra mim, aquele ele tinha que tomar cartão amarelo, sabe, é obrigatório dar aquele cartão amarelo, foi ridículo aquela simulação. E depois ele pisando na coxa do próprio goleiro pra marcar com trava, pra fazer o árbitro olhar e dar o cartão para o jogador do Corinthians, ali chega a ser desleal, sabe. Então eu acho que não foi nem engraçado, já cruzou a linha do engraçado há um tempo ali, essas coisas do Daverson. Sobre Fortaleza, eu acho que é igual você falou, eu acho que o empate antes do jogo não seria visto como um resultado ruim, mas é a mesma coisa que a gente fala para o Vasco, né? Um time que está lá embaixo, um time que não é tão bom, quando tem chance de ganhar, tem que somar esses pontos, porque depois eles fazem falta. E o Fortaleza esteve com essa vitória que seria importantíssima por grande parte do jogo e toma um gol de empate no finalzinho do Carrijo, que não estava tão bem assim, né? Acho que a torcida do Corinthians estava um pouco na bronca com o Carrijo e ele consegue fazer esse gol. Vamos ver se ele recupera o futebol ali de 2024, onde ele vinha jogando muito bem. Mas eu acho que o empate em si, friamente, não é um resultado ruim para o Fortaleza, mas pela forma que o jogo se desenhou, esses 2 pontos que perderam ali pode fazer a diferença também no restante do campeonato. Ah, com certeza, assim, essa briga aí na parte de baixo, qualquer pontinho faz muita diferença. E o Corinthians conseguindo o empate também mais no abafa, né? No final, tenta ir com todo mundo, jogando em casa, num desespero, conseguiu um empate. Foi aquele resultado que não é ruim, mas também não é bom, né? Para todo mundo. Exatamente. E o Bragantino, hein? Queda livre total. Perde esse jogo pro Atlético. Condições adversas, é verdade. Um jogador a menos desde o começo do jogo. Se não me engano, 3 jogadores do Bragantino saíram machucados nessa partida. Saiu perdendo de 1-0, conseguiu buscar um empate, mas no final não deu. Perde a quarta seguida. E o Atlético ganha mais um jogo, né? Depois de ganhar do Flamengo na Copa do Brasil, mas também longe de convencer. Acho que o trabalho do Cuca ainda é bem ruim, sabe? Chegaram os reforços, foram importantes, a assistência do Biel, por exemplo, para o primeiro gol do Igor Gomes, mas o Atlético ainda é um time bem ruim, assim, você olhar, é um time que joga mal, não é um time muito organizado, falta ali, sabe, mudanças táticas nessa equipe, uma variação tática, é uma equipe que depende muito da individualidade do Hulk, principalmente, mesmo essa vitória não veio junto de uma boa atuação. É, mas
tá conseguindo ganhar jogos, né? Que principalmente depois daquela crise toda que foi pintada de jogadores pedindo rescisão, notificando o clube judicialmente por atraso de salário. É importante você retomar o caminho das vitórias. O Atlético, mesmo perdendo o jogo na Sul-Americana, conseguiu a classificação, então ficou meio que elas por elas ali, no resultado final. O time conseguiu avançar. Ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, que, assim como o Corinthians, vejo uma das principais chances de título para o Atlético na temporada estão nas Copas. E consegue ganhar do Bragantino, que é um time que a gente vem destacando aqui já tem um tempo. Está numa fase muito ruim, mas ainda assim estava à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo dentro de casa contra um time que está mal, você tem que fazer a sua parte lá e ganhar o jogo. Foi isso que o Atlético fez. E agora vai com força total para a Copa do Brasil, porque ainda mais contra o Flamengo, depois do que aconteceu na temporada passada, eles devem estar querendo a revanche pelo título que deixaram escapar no passado. É um jogo de muita rivalidade nesse Flamengo e Atlético, tem história desde aquele jogo 1981 com o José Roberto Wright, então tem muita bagagem emocional. Saiu com 1-0, vai poder decidir em casa. Então foco também do Atlético estava nessa partida e igual você falou, somou pontos, né? Depois de 3 derrotas consecutivas, voltar a ganhar, independente da forma como foi, é muito importante. A questão é que o Atlético tem investimento em jogadores para jogar melhor. E o Bragantino, queda livre total, 4 derrotas seguidas. Eu acho que a próxima rodada é importantíssima. O Bragantino joga em Bragança Paulista contra o Inter. O Inter em péssima fase. O Bragantino não pode pensar em qualquer resultado que não seja vitória, se quiser pelo menos continuar brigando por Libertadores. 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Se somar a Copa do Brasil, são 5 já. É isso. O Fernando Seabra tendo aí um momento ruim à frente do Bragantino. Ceará e Flamengo? Ceará e Flamengo, o Ceará também, se jogasse da mesma forma que jogou contra Cruzeiro e Flamengo, era candidato ao título, tá? Os dois times da ponta da tabela, ganhou de um fora de casa, empatou com outro dentro de casa. Assim, resultados importantes para o Ceará, que a gente vinha destacando que estava embicando para baixo, mas consegue dar uma retomada com esses dois resultados. E com relação ao Flamengo, é um time que está destacando desde o começo do ano que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, que é um time que vai fazer força para voltar a ser campeão brasileiro. Apesar de ter o desgaste da viagem, Fortaleza não é o lugar mais perto do mundo do Rio de Janeiro. Era um jogo que, pela qualidade do Flamengo, pela superioridade técnica que o time tem, era esperada a vitória, ainda mais saindo na frente. Tomou um empate, conseguiu empatar em número de pontos com o Cruzeiro, segue à frente pelos critérios de desempate e tem um jogo a menos. Então, no fim, foi um cenário que não foi o melhor do mundo, mas também o Flamengo conseguiu se manter ali na ponta e tem essa gordura de ter um jogo a menos que em relação ao seu principal concorrente nessa fase do campeonato. Primeiro sobre o Ceará, eu acho que é isso que você falou, né? Uma sequência importantíssima de resultados. O Ceará que começou muito bem o Brasileirão, depois teve uma série de jogos muito ruins, parecia que estava indo ali para baixo para brigar contra o rebaixamento, mas pega o líder e o vice-líder do campeonato, soma 4 pontos, apesar da gente ver ali na tabela que perdeu 2 posições nessa rodada com esse empate, eu acho que não tem nenhum torcedor do Ceará triste nesse momento. Eles aproveitaram e fizeram um protesto também durante o jogo contra os mistos, né, que eles chamam, que são torcedores que nasceram na região norte ou do nordeste, mas torcem para times do sudeste, como Flamengo, Vasco, Corinthians, que também gerou bastante polêmica. E com esse empate, eu acho que todo mundo do Ceará sai feliz, principalmente tendo em vista a vitória contra o Cruzeiro no Mineirão. E sobre o Flamengo, eu acho uma partida ruim do Flamengo, né? Mesmo sendo um time que ganhou do Cruzeiro, não é para essa equipe do Flamengo ir para Fortaleza e pensar no empate contra o Ceará, mas é um time que tem tido bastante dificuldade também contra equipes que jogam muito fechadas.
E aí eu já acho que é um problema maior do que é para o Cruzeiro, por exemplo. Porque o Cruzeiro, não sei se há 3 meses atrás, as pessoas pensavam que o Cruzeiro ia ter que jogar tantos jogos com equipes retrancadas, sabe. Porque o Cruzeiro não foi planejado para estar brigando por título. Não era uma equipe que se sabia desde o começo do ano que todo mundo ia se retrancar para jogar contra. O Flamengo não. O Flamengo tem aí uns 6 anos que o Flamengo é uma superpotência do futebol brasileiro, que toda equipe meio de tabela para baixo, quando joga contra o Flamengo, joga para se defender e tentar sair no contra-ataque. O Flamengo tem que pensar os seus jogos a partir disso, pensando que o adversário vai se defender muito bem. E tem tido muita dificuldade para quebrar essas defesas, essa é a verdade. Acho que desde que voltou para o Mundial, desde que voltou do Mundial, o Flamengo teve muitos jogos ruins, sabe? Teve aquela derrota contra o Santos, tem esse empate agora. O Flamengo não tem sido dominante mesmo nas suas vitórias. E eu acho que isso é uma coisa que incomoda bastante o torcedor do Flamengo. Sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que se pensar. Trouxeram vários reforços agora, né? O Samuel Lino, que parece que já virou titular, tem o Saul ainda para entrar, que já estreou, mas tem entrado no segundo tempo, tem o Carrascal, que agora vai entrar no time, tem o lateral direito, me fugiu o nome agora, Emerson. o Emerson Royal. Mas enfim, eu acho que o Flamengo tem que resolver esse problema rápido, porque tem peças e tem investimento para conseguir romper times retrancados. E é um time que tem que ser planejado para isso. O time tem que saber que isso vai acontecer com grande frequência no campeonato. É uma sequência ruim do Flamengo aí também, que perde para o Atlético e empata com o Ceará, mas que também não é motivo para desespero, né, na temporada. Igual a gente sempre fala aqui, qualquer gota d'água na Gávea é tsunami. A gente sabe que se o Flamengo for eliminado para o Atlético, crise na Gávea. Não sei ainda se é para tamanho desespero, mas é uma coisa que o time tem que pensar sim, tem que saber que vai jogar contra a retranca semana sim, semana não. Exato, e acho que você descreveu muito bem a situação do Flamengo, não tenho muito mais a acrescentar. Eu gostaria só de voltar num ponto que você destacou. Acho que valeria também um vídeo para falar sobre essa manifestação da torcida do Ceará com relação ao Flamengo, de por que que isso acontece, né? De por que que os times do Rio têm tanta, como eu vou dizer, torcida ao redor do Brasil. Que o Flamengo ele é um time do Rio, mas ele também é um time muito nacional. Ele tem muita torcida fora do estado do Rio, basicamente em todos os cantos do Brasil. Isso basicamente aconteceu porque no século passado, ali nos anos 70, nos anos 80, anos 60, a transmissão que chegava era do Rio de Janeiro para esses lugares, então passava jogos do Campeonato Carioca, eles acompanhavam os times do Rio. E quando essas pessoas descobriram que existia futebol também ali dos clubes dela, que eles também eram importantes, que eles também tinham disputavam jogos grandes, já tinha criado simpatia com o time, já tinha criado uma afeição. E aí, como é que você fala para o cara deixar de torcer para o time? Não tem como. Então, acaba que fica esse ponto. É um trabalho mais de longo prazo, talvez daqui uns 15 anos, uns 20 anos, já tendo essas transmissões mais dos times do Nordeste, chegando também em todos os seus estados, eles podem conseguir fortalecer a torcida e fazer evitar que essa infiltração continue acontecendo, para escrever dessa forma, mas acho que é um tema interessante para a gente falar mais para frente. É um trabalho para ser feito nas futuras gerações, né? Não adianta, não tem como mudar o que já foi feito no passado. Se a ideia é mudar isso, tem que ser pensando nas futuras gerações, é uma coisa para a gente ver daqui a 30, 20 anos, né? Eu acho que é isso. Exato. Outro time que está brigando pela liderança e também empatou é o Palmeiras, né? O Palmeiras que jogou com o time todo reserva. É um time muito. A gente sempre fala aqui, o Palmeiras é muito casca grossa, né? Podia ter perdido esse jogo, mas é muito difícil ganhar do Palmeiras. É um time que está sempre ali brigando, é um time que aproveita muito bem dos seus adversários, não tem jogado bem, mas continua pontuando. E é isso que num campeonato de pontos corridos, no final das contas, é importante, é pontuar. O desempenho ainda não tem vindo, mas os pontos estão aí. E só para destacar, o Vitória
abriu 2-0, o Palmeiras foi lá buscar o empate. Mas vamos combinar também, com um pênalti daquele fica mais difícil ainda você ganhar do Palmeiras, né? Aquilo ali foi uma vergonha, ter marcado aquele pênalti. E assim, é uma cultura que o Palmeiras tem, desde a chegada do Abel, se intensificou, de ser muito reclamão com a arbitragem, de pressionar a arbitragem o tempo todo. E o resultado dessa pressão, a gente pode dizer que são pênaltis como esse. Já teve em outros jogos do Palmeiras, se não me engano, contra o Sport, um pênalti muito polêmico que foi marcado a favor do time do Palmeiras. E também ficaram na bronca, reclamaram muito. E também acharam que não era pênalti naquele lance. Desse jogo contra o Vitória também ficou a mesma sensação para mim. E olha o que fez com o Vitória aí. Poderia estar na frente do Santos, poderia ter empatado o número de pontos com o Grêmio, mais longe da zona de rebaixamento. Então, o Vitória, para mim, tem toda a razão de querer reclamar desse pênalti marcado. E também ficou outro destaque do jogo, foi o Abel abandonando a coletiva lá no meio da pergunta do cara. Pelo que eu vi, parecia que a coletiva já estava encaminhando para um final, a repórter quis estender uma outra pergunta e ele simplesmente não quis responder. Uma tática do Abel de querer chamar o foco para ele e despistar do time em uma semana decisiva. Acho que parte muito disso também. Eu acho que o problema do Abel é a reincidência, né. Pelo que falaram, tinham avisado que seria a última pergunta, o repórter tentou fazer uma pergunta depois da última, o Abel só foi embora. O problema é que o Abel, acho que pelo menos uma vez por mês, ele tem uma entrevista onde ele é extremamente grosso, sem educação com os repórteres. Teve recentemente o caso que ele tromba com o cameraman que estava lá filmando os jogadores dentro do campo, e aí na entrevista ele fala que quem tem que desviar dele é o cameraman, né, porque ele vai em direção ao cameraman, empurra o cara. Então o problema é que o Abel, frequentemente ele é babaca, essa é a grande verdade. Então, se fosse a primeira vez que acontecia isso, as pessoas iam até rir, ia fazer piada, o Abel precisou ir ao banheiro, saiu correndo, não sei o quê. Se fosse a segunda, a terceira, a quarta, iam falar que o Abel é uma figura polêmica, iam falar que ele é uma figura controversa do futebol brasileiro, como, sei lá, o Muricy Ramalho foi tratado, o Filipão, que eram caras que de vez em quando tinham esse desentendimento com repórteres. O problema do Abel é que se acontece sempre, aí ele não é controverso, ele não é engraçado, ele é babaca, é um consenso, não é uma controvérsia. Eu acho que esse é o ponto. E sobre dentro É, de campo, não, pode falar. não, só deixar que, para mim, isso é premeditado, é tático. O time perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, não consegue ganhar o jogo contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Ele tira a pressão do time dele, porque ninguém está falando por que o time dele não conseguiu ganhar o jogo, porque isso. Todo mundo fala que ele largou a coletiva no meio. Então, ele tira a pressão dos jogadores e ele parece ser um técnico da escola José Mourinho, lá de Portugal, que também tinha essas questões de, em momentos decisivos, chamar a responsabilidade toda para ele. Então, me parece algo premeditado. Bom, e para falar então do dentro de campo do Abel, eu acho que é um treinador gigante na história do Palmeiras, mas para a gente analisar o trabalho todo do Abel, os 5 anos, a gente tem que dividir esse trabalho. Eu acho que aquele começo, ele chega em 2020, se eu não me engano, né? Eu acho que ele até final de 2023 é um trabalho excelente, ganha vários títulos, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. O problema é que essa segunda metade de trabalho do Abel no Palmeiras, eu acho que ela é medíocre. Eu não acho que ela é péssima, mas eu também não acho que ela é boa. Ela é mediana. O Palmeiras hoje é um time que é, igual eu falei, é muito difícil ganhar do Palmeiras. É um time que ainda consegue muitos pontos, principalmente contra adversários mais fracos do que o Palmeiras. É um time, a gente falou isso, acho que 2 meses atrás, né, que viralizou aqueles dados de números do Abel contra times do G6, que a campanha contra time do G6 do Palmeiras é péssima. Sabe? Eu não me lembro agora os números direito, mas era como 40 jogos, 7 vitórias. Sabe? Então, o Palmeiras hoje, para mim, mesmo com pontuação para brigar por liderança, é muito difícil que o Palmeiras seja campeão brasileiro esse ano ou campeão das Copas, porque o Brasileirão está disputado, o Palmeiras tem tropeçado mais em adversários mais fracos do que estava nos anos anteriores. E para você ganhar uma Copa, você em algum momento vai ter que ganhar de um time bom, sabe?
O problema do Abel não é um empate contra o Vitória, é que quando joga contra o Cruzeiro, perdeu. Quando joga contra o Flamengo, perdeu. Joga contra o Corinthians, clássico na Copa do Brasil, perdeu. Então, o Palmeiras tem perdido mais do que ganhado os grandes jogos. Esse é o grande ponto dessa segunda metade do trabalho do Abel. Não é um trabalho péssimo, mas não é um trabalho excelente. Acho que o Palmeiras está aqui, ele ganha de todo mundo que está aqui, ele perde para todo mundo que está aqui. Sabe? Essa é a questão e é muito difícil você ser campeão assim. Num campeonato brasileiro, acho que é óbvio que existem mais times fora do G6 do que no G6. Se você considerar o Palmeiras como um time do G6, tem 5 times ali mesmo nível ou acima do Palmeiras, você tem 14 que estão abaixo. Se você ganhar todos os jogos desses 14 e perder todos os jogos dos 5, você vai ser campeão, né? 14, você vai jogar 28 vezes, 28 vezes 3, 60, 24, 84 pontos, pontuação de campeão. Mas o Palmeiras não tem ganhado todos os jogos desses 14 e tem perdido com grande frequência para esses 5 que estão na frente. Eu acho que essa é a questão. E nas Copas, invariavelmente, você vai ter que jogar contra times grandes, times bons, e o Palmeiras não tem conseguido ganhar. Então eu acho que o trabalho do Abel hoje é medíocre. Né? Ele tem todo o passado dele, que faz com que as críticas sejam amenizadas, mas se a gente for analisar os últimos um ano e meio do Abel, não é tão bom quanto foi o começo. Essa é a grande verdade. Eu concordo com você que o trabalho dele está diferente, assim, dá para falar. Eu vou até um pouquinho antes. O 2023 dele estava sendo meio esquisito e depois da eliminação para o Boca Juniors ele dá uma mexida no time, coloca o Endrick e com a derrocada do Botafogo o Palmeiras foi o que aproveitou e conseguiu o título brasileiro. No ano passado era um time que estava mais ou menos essa mesma toada, dependendo do Estevão. Contra os adversários lá de cima estava tendo dificuldade, mas também é bom destacar que o Palmeiras ficou um jogo de ser tricampeão brasileiro consecutivo. Que se ganha do Botafogo naquela reta final, ele provavelmente ganharia o Campeonato Brasileiro. Olhando ali, o Botafogo perderia 3 pontos, o Palmeiras ganharia 3 pontos. Então, seria o necessário. O Palmeiras é um time que, ele, como você falou, ele é muito constante, ele vai estar sempre na briga, mas um reflexo que mostra também como o trabalho dele decaiu é que hoje o Palmeiras não tem nenhum título para defender. Ele tem que conquistar os títulos. O Palmeiras não é o atual campeão da Libertadores, não é o atual campeão da Copa do Brasil, não é o atual campeão paulista, não é o atual campeão brasileiro. Ele precisa reconquistar esses títulos, coisa que é a primeira vez que acontece desde quando o Abel chegou. Ele chega em 2020, já ganha Libertadores, Copa do Brasil, 21 Libertadores, depois ganha os paulistas, ganha mais brasileiros. Agora o Palmeiras não é campeão de nada. Precisa retomar o caminho das vitórias aí de conquistar os grandes títulos. Esse jogo que você citou aí contra o Botafogo é justamente o que eu estava falando, né? Foi aquele jogo no Allianz que o Botafogo ganha de 3-1, não é? Se eu não me engano, Isso. com certa tranquilidade. É esse tipo de jogo que o Palmeiras do Abel, pós 2023, não ganha, sabe? É muito difícil ser campeão se você não vai ganhar os grandes jogos. Você tem que ser perfeito nos jogos pequenos, coisa que o Palmeiras, igual a gente está vendo aí esse 2-2 com Vitória, não tem sido. Então, por isso que eu falo que o trabalho dele tem sido mediano, regular, nos últimos um ano e meio, mesmo estando lá em cima. Né? O Palmeiras é um dos times que mais gasta dinheiro no futebol brasileiro há anos. Se for pegar o top 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro, se eu não me engano, o Palmeiras tem 3 ou 4, que é Vitor Roque, Paulinho, Sousa e o Facundo Torres. Se eu não me engano, são essas 4 que estão lá. Né? Tudo bem que o Palmeiras também não tem só comprado jogadores, também vendeu bastante jogadores, o elenco está sendo reformulado, mas ainda é muito dinheiro investido para principalmente o jogo estar tão abaixo, né? A performance ser tão fraca, mesmo os resultados sendo mais positivos do que negativos. E para o Com Vitória, certeza. eu acho que desde que trocou o Fábio Carilli, né, falando um pouco do Vitória, a torcida está feliz, né? A gente olha ali, tá 5 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, poderia ter 2 vitórias, se não fosse o pênalti, que para mim também não foi pênalti, mas Carilli bom, né? Estancou as derrotas, consegue vários empates, uma vitória aqui, outra vitória ali, e consegue sair da zona, né? Consegue se manter ali ainda
na confusão, mas com mais tranquilidade do que quem está em 17º para baixo. Cara, ele entrega o que ele promete, nem mais nem menos. O errado é quem espera mais do que ele está prometendo e acaba cobrando algo que nem ele está disposto a entregar. Então, segue ali o seu trabalho, fazendo ali, conseguindo os pontinhos, vitórias apertadas e para vitória talvez seja o suficiente, né? A gente vai ver no final do campeonato. Exato, se mantendo na primeira divisão valeu a pena, para mim essa é a visão do Vitória. E o Isso. São Paulo, hein? E o Internacional, hein? Não sei qual é o maior destaque desse jogo. Se é a derrocada do Inter ou a subida do São Paulo. Acho que a derrocada do Inter talvez seja mais importante, porque o São Paulo tá ganhando aí há várias rodadas. São Paulo já está na metade de cima da tabela, oitava colocação. E no caso do Inter, o time continua patinando. A gente destacou que tinha conseguido 3 vitórias consecutivas, tinha conseguido dar uma subida na tabela, mas logo depois, agora já são 3 jogos sem vitória, contando com o jogo da Copa do Brasil para o Fluminense. E assim, se o Inter for eliminado para o Fluminense no meio de semana, eu vejo grande chance do Roger ser demitido numa tentativa de desespero para o confronto da Libertadores contra o Flamengo. Que vamos pensar o seguinte: a gente perdeu para o Fluminense, que é pior que o Flamengo. A chance de a gente ganhar deles, então, é muito menor. Inter estranho, me parece um time bem irregular, parece que perdeu a sua identidade, o time do Inter. Consegue até ser competitivo em alguns jogos, mas, como nesse caso, os detalhes pesaram a favor do São Paulo, o time foi lá e conseguiu sair com a vitória. E quando isso acontece com frequência, talvez não seja coincidência. Que o futebol também tem um jogo de detalhes. Às vezes a bola vai sobrar para o adversário, ele vai fazer o gol e vai ganhar. Isso é da vida. Mas no vídeo pós-jogo da Copa do Brasil, a gente destacou também. Os detalhes, nos últimos anos, eles estão sempre contra o Inter. O Inter está sempre tropeçando, está sempre não conseguindo chegar. Será que isso é coincidência? Ou é fruto de um trabalho ruim que já vem acontecendo lá há muitos anos? Então, não vejo o Roger tendo muito tempo no Inter também. Como eu falei, se cai para o Fluminense, acho que a demissão já pode acontecer ali. E se passar e tomar uma ataca do Flamengo na Libertadores, também vejo com grande chance ele ser mandado embora. Então, para mim é um trabalho que já está meio que morrendo. Eu acho que o Internacional, igual você falou aí, é um time que tá há anos vivendo praticamente a mesma temporada, né. Talvez o resultado um pouco diferente aqui ou ali, briga lá em cima na tabela, briga lá embaixo, mas é um time que sempre, sabe, nunca chega lá. Começa bem, aí patina um pouco, no meio do ano manda o treinador embora, traz algum outro, esse um outro consegue dar uma arrumada no trabalho, tem uma boa reta final, mas que não é suficiente para disputar título. Aí no próximo ano começa bem ali no gauchão, talvez, e depois de novo dessa patinada, aí troca de técnico. O Inter está vivendo sempre a mesma temporada, que nunca leva a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. O Inter está num limbo aí, igual a gente citou do Grêmio, eu acho que há alguns anos. E talvez eu ia falar desde o que voltou para a Série A, mas acho que mesmo antes do rebaixamento, o Inter também era sempre esse time que nadava, nadava, nadava e não chegava a lugar nenhum. E Roger muito provavelmente vai ser mandado embora, igual você falou. Acho que se fosse outro treinador com um pouco menos de moral ali no Rio Grande do Sul, já teria sido mandado embora, inclusive. E é isso, vamos ver quem que o Inter vai trazer, se vai se manter nos mesmos nomes também, né? Porque o Inter ainda tem isso. Eu acho que a mudança dentro do Inter tem que acontecer. É mais do que elenco, mais do que treinador, é uma coisa institucional, uma coisa interna. Mas o Inter tem essa tendência a trazer sempre os mesmos caras. Então eu não estaria surpreso se Eduardo Cudê estivesse em Porto Alegre daqui a 2 semanas, né? Vamos ver o que vai ser a temporada do Inter. Eu acho, olhando agora, que é mais uma temporada que não vai chegar a lugar nenhum. E o São Paulo é chovendo molhado, né? A gente já elogiou bastante o trabalho do Crespo, continua ganhando. Não foi um jogo maravilhoso contra o Inter, mas não precisou ser, conseguiu a vitória. E é um time que já briga aí, para mim, por G4, mesmo não estando tão perto assim.
por rendimento, é um time que vai chegar para brigar para Libertadores. Talvez, a gente sempre prega aqui para dar tempo aos treinadores, mas nesse caso, talvez se o Crespo tivesse chegado antes, se o Zubeldia tivesse tido menos paciência da diretoria, São Paulo podia, quem sabe, estar brigando até mesmo por um título, né? Não sei se tem o time para isso, o elenco, mas também a gente não achava que o Cruzeiro tinha um elenco para estar lá e o trabalho de um grande treinador colocou eles lá. Então, olhando para os últimos 5 jogos, que o São Paulo é 4, se tivesse esse rendimento o campeonato inteiro, estava brigando por título. É, e tem que dar tempo para treinador que te mostra alguma coisa, né? Te mostra que pode chegar em algum lugar. Se estou o Cruzeiro aí, pegar um exemplo. Tinha que dar mais tempo de trabalho para o Fernando Diniz? Não, o trabalho não ia a lugar nenhum, estava um horror. Mesma coisa vai para o São Paulo, o trabalho do Zubeldia não estava rendendo, foi lá, trocou de treinador. E para mim é isso, não tem essa regrinha mágica, não. Você precisa dar tempo ao treinador para que aí sim ele faça um grande trabalho. Não. Futebol é muito dinâmico, cada clube tem a sua situação específica. E no caso do São Paulo, a troca fez muito bem ao time, troca de ambiente também, não sei como é que estava a questão da relação do Zubeldia com os jogadores, mas parece que o Crespo está bem melhor também, porque o time está conseguindo os resultados, isso ajuda a fazer com que tudo fique mais leve, tudo fique mais tranquilo. O São Paulo vai ficar ali nessa parte de cima da tabela, só não coloco como um candidato ali no G4, porque tá 3 competições, não vejo ele com um elenco tão vasto assim, e se pintar a oportunidade, tanto em Copa do Brasil quanto em Libertadores, acho que o São Paulo agarra sem pensar 2 vezes e vai colocar o brasileiro em banho-maria. E esses pontos que estão sendo conquistados agora são importantes também para o time poder fazer isso com uma certa tranquilidade, sem ter que se preocupar ali com zona de rebaixamento, se aproximando da parte de baixo. Então, importantes essas vitórias do São Paulo. O São Paulo, que inclusive se falei de elenco, né, tá jogando sem os 3 principais jogadores, talvez. Né, o Caleri, Lucas e Oscar. Nenhum dos 3 está disponível e mesmo assim o time está ganhando. Vamos ver se quando eles voltarem vai continuar o rendimento, né? Porque a teoria é que quando os melhores jogadores voltem, o desempenho melhore, mas nem sempre no futebol acontece assim. Então vamos ver como é que o Crespo vai fazer para mudar o time, né? Porque se tem a teoria de que time que está ganhando não se mexe, será que esses 3 caras vão voltar no banco? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Exato. E por último, Santos 3, Juventude 1. Pelo placar parece um jogo tranquilo, mas para quem assistiu esse jogo, eu acho que foi longe de ter essa tranquilidade toda para o Santos. O Juventude podia ter saído ganhando, teve um gol ali anulado por milímetros de impedimento. Aí o Santos conseguiu um 2-0 muito rápido. O Juventude consegue o 2-1, cria oportunidades de gol. Eu acho que o Brasão faz um excelente jogo. Mais uma vez, era extremamente importante. O Juventude também perde várias oportunidades, né? O Juventude, que é um dos piores ataques do campeonato, cria oportunidades e perde várias. E aí, no finalzinho, tem um pênalti que o Neymar converte, depois de perder um gol inacreditável. Não sei se as pessoas aí viram esse lance, mas no tiro de meta, o defensor da Juventude chuta o chão, entrega uma bola para o Neymar sozinho, assim, na frente da marca do pênalti, com o jogador do Santos do lado. O Neymar podia simplesmente tocar pro cara que ele tá sem zagueiro e sem goleiro, mas ele tenta chutar e o goleiro do Juventude faz uma defesaça, nem espalma, ele agarra a bola que ia no cantinho. Mas é uma vitória que não me convence. E pelo desempenho, não é um resultado que me convence muito. O Santos que vai jogar contra o Cruzeiro agora no Brasileiro. Eu acho que se jogar dessa mesma forma, vai tomar uma porrada. O importante é o resultado, que o time sai da zona de rebaixamento, estava ali, empurra o Vasco para lá, abre uma vantagem de 3 pontos. Não vou comentar tanto sobre o jogo, porque confesso que vi muito pouco. E sobre o Juventude, assim, você tem 10 gols a mais do que a segunda pior defesa do campeonato, né? É muito difícil você ter qualquer chance quando você tem uma defesa tão vulnerável assim no Campeonato Brasileiro, que é muito disputado. Então, para mim, o Juventude está em maus lençóis, trocou de treinador e acabou perdendo esse jogo também. Então, a verdade é que provavelmente o Juventude estará na Série B ano que vem. Agora chega o Carpini, né? Acabou de ser contratado. É igual você falou, o Juventude tem uma média superior a
2 gols cedidos por partida. Então, ou você tem um ataque que faz 3 gols por jogo, ou você vai ser rebaixado. E nesse momento, o ataque do Juventude também é um dos piores. O Juventude tem disparado o pior saldo do campeonato, né? Então, Sim. falta muita coisa ao time. É um time que não consegue mais ter aquela força no mando de campo que teve nos últimos campeonatos, onde conseguiu se manter na Série A. O Alfredo Jaconi já não é mais uma força do Juventude e também não consegue ser um time fora de casa que coloque uma pressão assim que dificulte o jogo para os mandantes. Então, assim como o Sport, não vejo o Juventude se salvando. Essa é a verdade. E o Santos, eu acho que o Santos ele tem boas individualidades, sabe? O Neymar, obviamente, é um jogador muito bom. Eu acho que o Barreal é um jogador bom. O Roleiser é um jogador muito bom. Tem o Bom Tempo, que é um bom jogador também. Mas falta mais repertório ao ataque e falta solidez defensiva. A defesa do Santos é muito frágil, sabe? O Gabriel Brazão é um excelente goleiro? Ele é. Mas eu acho que ele tem aquela questão também, o Tadeu do Goiás, né? Que ficou muito conhecido. Que ele faz muitas defesas difíceis, mas porque o time dele também sofre muitas finalizações. A do Santos é muito frágil defensivamente. O Juventude, que é um dos piores ataques, teve umas 3 chances ali de fazer gol no Santos. O Brasão fez umas 4 ali defesas que salvaram o time. Então, tem que se olhar muito. E o Kleber Xavier, que justamente era o auxiliar do Tite, né? Que é um cara conhecido por montar boas defesas. Então, ele não conseguiu encaixar esse sistema defensivo do Santos. A torcida, mesmo com a vitória, continua pedindo a cabeça dele. Eu acho que esse resultado deu, né, essa continuidade, pelo menos até a próxima rodada. Mas um jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, se perder também, não me surpreenderia um novo técnico no Santos já para o segundo turno. Ainda mais quanto, ao que tudo indica, Jorge Sampaoli tem interesse na cadeira de treinador do Santos. É um cara que tem um histórico no clube da Baixada, vice-campeão da Libertadores. Os times brasileiros gostam muito do Sampaoli, né? A torcida também. Apesar de que é um cara meio 880, ou trabalha muito bom ou trabalha péssimo. Então vamos ver, né? Esse time do Santos também não me passa segurança nenhuma mesmo com esse resultado. Sampaoli e Alexandre Matos é uma dupla que eu gostaria muito de ver, cara. O que, que eles vão E fazer com as finanças do Santos, que já não tá aquela maravilha também? Ser, no mínimo, interessante, se você não for Santista. para quem tá de fora vai ser legal de ver. É isso, e falamos de tudo. Então é isso. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E quem chegou até esse ponto do vídeo, Matheus, tem que fazer o quê? Primeiramente, deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo construtivo, é um vídeo que agrega a vida das pessoas. Comentar aqui embaixo como foi o seu time na rodada. Compartilhar o conteúdo com aquela pessoa que gosta de futebol, com aquela pessoa que não gosta de futebol, para você irritar ela também. A gente sabe que a irritação é a parte importante da amizade das pessoas, né? Se você tem um amigo que não te irrita, ele não é seu amigo direito, tá? Fica aí a dica também. E se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou!